Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar. E hoje, o Cá Entre Nós traz um tema urgente e muitas vezes negligenciado: o lipedema, uma condição crônica, dolorosa e progressiva que afeta milhões de mulheres e que ainda é confundida com a obesidade ou vaidade. Com o tema Não é Vaidade, é Saúde, falando sério sobre lipedema, recebemos o experiente Dr. Márcio Bertocco, médico cirurgião vascular e mestre em nutrição e cirurgia, com mais de 30 anos de atuação e passagem por instituições como o Hospital Heliópolis de São Paulo, o Hospital Regional de Rondonópolis e a Clínica Preservar. Dr. Márcio Bertocco atua há mais de 16 anos em consultórios especializados em cirurgia vascular e há mais de 20 anos na realização de exames vasculares com Doppler. Diretamente de Rondonópolis, Mato Grosso, ele traz o seu olhar clínico, técnico e humano para esclarecer o que é lipedema, como identificá-lo e quais os caminhos para o tratamento e acolhimento. Por que falar sobre lipedema é falar sobre saúde, qualidade de vida e respeito? Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Márcio Bertocco. Oi, Nelson, muito obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer poder participar aqui, porque você traz sempre temas assim, que são temas atuais e sobre os quais esses que você me chamou para falar até hoje são temas que eu gosto muito de conversar. E que nem esse de hoje, o lipedema, como você já falou na abertura, é um tema importante que tem muita confusão, né? Obrigado mesmo pelo convite.
Imagina. A gente que agradece aí a sua disponibilidade, sabemos da sua agenda e sabemos do esforço que é vocês participarem aí de um programa de entrevistas. Eu agradeço muito pela confiança, inclusive. Doutor Márcio, o senhor é uma referência no setor aí de vascular, né? De médico cardiovascular. O senhor tem uma trajetória admirável na medicina vascular, com décadas de atuação, como eu disse no começo, tanto em consultórios quanto em exames diagnósticos. Hoje nós vamos falar de um tema que precisa urgentemente de mais visibilidade e a compreensão. O lipedema. Antes de mergulharmos nas questões técnicas, eu gostaria de começar com uma pergunta simples e essencial. O que é de fato o lipedema? E por que ainda é tão desconhecido, inclusive no meio médico, né? Não, assim, o lipedema é uma doença crônica, e ele foi descrito pela primeira vez em 1940, mas só que de 1940 até agora, no início dos anos 2000, praticamente não teve nada. Ele foi descrito em 1940 na Mayo Clinic, na Clínica Mayo nos Estados Unidos, e ele foi, na época, não tinha esse nome de lipedema, descreveram como gordura dolorosa. E ele foi meio deixado de lado até agora, recentemente, tanto que ele foi considerado doença realmente no CID de 2022, porque até em 2022 você não tinha um CID específico para a doença. O CID é a classificação internacional de doença. Cada doença que você tem está lá classificada, tem um número no CID lá. E o lipedema não existia, apareceu só agora em 2022. Então, como assim, ele está ficando mais conhecido ultimamente, e é por isso que ele é negligenciado, do jeito que você falou, e é por isso que talvez é difícil. Uma vez eu lembro que não faz tanto tempo, eu estava em um congresso e teve um vascular mesmo, que falou, isso faz uns 3 anos, mais ou menos, que ele achava que o lipedema era uma bobagem. Então, para você ver, o cara num congresso falar uma coisa dessa, mas precisa ter iniciativas iguais essa sua aqui, para a gente conversar cada vez mais sobre isso, para a gente poder expor cada vez mais isso, o que é, como é, o que você tem que procurar, o que você tem que fazer. Tá. Tem uma pergunta aqui que acho que é interessante, vem a calhar nisso que você está comentando, o porquê que o lipedema é tão frequentemente confundido com obesidade ou linfedema? E qual a diferença entre essas condições? Então, o lipedema é um acúmulo anormal de gordura e a gordura é diferente também. Você tem 5 tipos de lipedema. O tipo 1, você tem um acúmulo de gordura que fica basicamente só na bacia, na região glútea, um culote. O tipo 2, você pega o culote e a coxa. O tipo 3, você pega o culote, a coxa e a perna, do joelho para baixo. O tipo 4 é de membro superior. E o tipo 5 é que você pega só a perna. O tipo 4, que é só de braço, assim, no começo ele é muito difícil de você fazer, de você encontrar, é um dos que menos tem. Do mesmo jeito que o tipo 5, que é só o da perna, também menos tem. Então, o mais comum é você pegar ou a paciente que tem o quadril, né, que o pessoal fala, quadril largo, ou então tem a coxa grossa, ou então tem o membro inteiro grosso. E quando você olha, para quem não está com o olho treinado, você acha realmente que a pessoa é gorda. Você acha que aquilo ali é gordura. E é gordura, mas só que a gordura é uma gordura diferente. Ela atinge o lipedema, ele atinge quase que exclusivamente mulheres. Não existe muito poucos casos de homens só cometidos pelo lipedema, porque o lipedema ele tem uma relação muito íntima com o estrógeno, por isso que ele é
ligado mais com as mulheres. E é aquela mulher que tem a perna grossa e que às vezes faz regime, emagrece, e você vê que ela afina o rosto, afina a cintura e a perna não diminui. Então é por isso que confunde muito com gordura. O linfedema, por outro lado, o linfedema normalmente ele pega de um lado só. Então, quando você tem um membro que é maior do que o outro, em geral isso daí é linfedema. E outra coisa que diferencia é que o lipedema ele não pega nem o pé e nem as mãos. Quando ele pode ser aquele o tipo 3, que pega o membro inteiro, quando chega no tornozelo ele dá uma afinada, assim, o pé continua fino, e aí tem aquele que aumenta de volume a partir do tornozelo e vai até em cima, ou só em cima se for o tipo 1 ou tipo 2. Interessante. Bom, doutor, quais são os primeiros sinais que uma mulher deve observar para suspeitar de lipedema? Existe uma faixa etária ou algum perfil mais comum para que isso aconteça? O perfil mais comum é o perfil familiar. Se você tiver, eu vou começar a sua resposta pelo final, né? Então, o perfil mais comum é o familiar. Quem tem um caso de lipedema na família, as mulheres podem começar a prestar atenção, porque a chance de aparecer nas outras gerações é grande. Inclusive, hoje em dia, existe até programas de acompanhamento para as filhas de mulheres com lipedema, para evitar que aquilo ali seja uma condição que vai agravar no futuro. Então, você começa a prestar atenção e começa a ter um direcionamento daquela menina antes do começo da menopausa, antes das menstruações, antes da puberdade, porque isso daí existe vários, você vai ouvir vários falarem que ele é ligado a uma explosão hormonal. Por que explosão hormonal? Que é o que vai falar para vocês, que você perguntou da faixa etária. Então, a primeira época assim, que mais aparecem os sinais é quando vai começar as menstruações, realmente, porque você tem uma grande alteração hormonal, e essa grande alteração hormonal vai fazer com que o lipedema começa a se manifestar. Uma outra época que faz aparecer bastante é na gestação. Então, tem aquela menina que já acha que tem a perna meio gordinha, que não sei o quê, e aí, quando fica grávida, aí aparece demais. E tem aquela mulher que passou essa fase de menarca, de gestação, não teve nada, e aí, quando chega na época da menopausa, vai ter. Então, essas são as 3 principais fases da vida da mulher que vai aparecer o lipedema. Como que vai aparecer isso daí? Em geral, a primeira coisa que tem é que ela começa a notar esse aumento de volume mesmo. Você vê que ou o culote, ou a coxa, ou o membro inteiro, ele é maior do que nem quando aparece na puberdade, as meninas ficam se comparando, né? Que nem você vai sair, você coloca um short, ou coloca uma saia curta, ou vai na praia, ou na piscina, você vê que a perna é maior do que a das suas amigas. Uma outra coisa que aparece também com frequência é dor. E é uma dor que você faz repouso e essa dor, às vezes, ela não desaparece. Você acorda com a perna, parece que meio cansada, apesar de ter dormido bem. E aí, um outro sinal também são hematomas, mancha roxa. Aparece mancha roxa sem ter batido, sem ter acontecido nada. Essas, normalmente, são os 3 primeiros sinais que vão aparecer, que faz, assim, pensar em lipedema, que faz você ficar atento, ligado, para ver se não vai ter, se isso não é um lipedema. Doutor Márcio, o senhor comentou aí uma coisa que é interessante, né, que é a questão da comparação. E o quanto essa condição impacta emocionalmente a vida das pacientes? O preconceito ainda é uma barreira
para o diagnóstico? Rapaz, eu acho que o preconceito, para o diagnóstico, não. O preconceito é realmente uma barreira, porque semana passada mesmo eu atendi uma paciente, ela tem 30 anos, 31 anos, ficou grávida faz uns 2 anos e falou que depois da gravidez piorou muito, mas que desde a adolescência ela não usa short. Ela não usa short porque ela ela acha, né, a perna dela muito grossa, muito feia, comparado com as outras, e ela fala que isso começou lá atrás, na adolescência mesmo, desde essa época ela não usa. E isso é uma coisa assim relativamente frequente. Quando você pega as pacientes mais idosas, essas não têm assim a coisa tão emocional. Mas quanto mais nova a paciente com lipedema, quanto menor a faixa etária, é pior esse impacto emocional. Porque isso daí, que nem tem essa paciente que eu falei, não usa short, não vai usar saia, começa a usar sempre roupa mais larga. As que tem no braço não usa aquela roupa com cavada, vão usar só camisa grande, com manga grande. Normalmente não vai usar manga apertada também, a manga é sempre larga. Então, isso é o jeito que essas pessoas acham de esconder, né? Essa condição. Então, é realmente assim, uma condição que impacta emocionalmente. Tanto que eu sempre falo para o paciente com lipedema que a primeira coisa para começar o tratamento do lipedema é a aceitação. O paciente tem que aceitar que tem o lipedema. Quando ela aceita que tem o lipedema, aí você parte para as outras os outros tipos de tratamento, as outras coisas que você tem que fazer no tratamento. Mas a primeira coisa é a aceitação. Você tem que aceitar que tem lipedema para a gente começar a poder partir para o tratamento mesmo. Doutor, isso falando agora em exames, o Doppler, o exame de Doppler, ele é suficiente para diagnosticar o lipedema ou ele ajuda a excluir outras doenças vasculares? Sim. O diagnóstico do lipedema, ele é um diagnóstico assim, essencialmente clínico. Tá. Então, pelo exame que você faz, pela anamnese que você fez com o paciente, aí você já praticamente você fecha o diagnóstico de lipedema em quase todos os casos. Em alguns casos, então, quando você pega no início, que quando está naquela fase 1, que é onde que você ainda não tem muita alteração de pele, você não percebe nódulo, às vezes pode dar um pouco de dúvida. E aí a gente faz não é nem o Doppler, a gente tem que fazer o ultrassom para fazer a mensuração dessa gordura. O Doppler é importante porque tem uma grande porcentagem, tem trabalhos de fora do Brasil aqui que falam que mais de 50% das pacientes que têm lipedema vão ter alguma alteração venosa junto. Então, o Doppler ele é importante para fazer por causa disso. E aí você aproveita, quando você vai fazer o Doppler, você já faz a mensuração desses pontos. Inclusive, a mensuração desses pontos, ela começou a ser feita mais recentemente, e o que serve de base para isso, os parâmetros para a gente considerar lipedema ou não, é um trabalho brasileiro, que foi o Dr. Amato, de São Paulo, o Alexandre Amato, que fez isso daí, fez uma coletânea grande de casos lá, e a partir dessa coletânea definiu quais são os pontos de corte. A partir daqui a gente pensa em lipedema, menos que isso não. São 4 pontos que a gente faz nos membros inferiores e 5 pontos nos membros superiores. Então, se você for fazer o exame inteiro, vão ser 10 com mais 8, 18 pontos que você faz essas medidas aí. E o Doppler, a importância do Doppler é por causa disso, porque
tem mais de 50% dos casos de lipedema que tem alguma alteração vascular. E o inverso não é verdadeiro. O paciente que tem algum problema venoso, menos de 2% vão ser pacientes que têm lipedema. É uma via que não tem o mesmo sentido. Legal. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Doutor, quais são as principais abordagens terapêuticas atualmente disponíveis e quando que a cirurgia é indicada? Não, sim, essa é uma pergunta bem importante, porque o lipedema é uma doença que é uma doença multiprofissional. Não existe um que nem o cirurgião vascular que vai tratar o lipedema, ou o cirurgião plástico que vai tratar, ou o dermatologista. Não é. É todo mundo junto. Então, como eu tinha falado antes, a primeira coisa para tratar o lipedema é a aceitação que você tem a doença. Tem alguns casos que vai precisar, para ter essa aceitação, o paciente vai ter que fazer um acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. Então, já começou uma outra especialidade aí. Quando você, como eu falei, que é uma doença que é basicamente ligada a estrógeno, então aí você tem o ginecologista para poder fazer um acompanhamento e ver como é que estão essas dosagens hormonais, ou um endocrinologista. E aí, na coisa do endocrinologista, porque você também tem que nem hipotireoidismo, é uma outra condição que pode cursar com lipedema. Então, se você não acertar essas coisas antes, que nem no estrógeno, a tireoide,
a cabeça. E assim, não existe tratamento de lipedema sem duas coisas que são fundamentais: é atividade física e dieta. Então, entram mais dois profissionais aí nessa jogada, que é a nutricionista, para você acertar a dieta, e o preparador físico, né, um educador físico, para você poder ter a fazer um planejamento correto da atividade, porque o lipedema, a gente sabe que nem da parte da alimentação, está muito ligado, a grande maioria das mulheres que têm lipedema, elas têm uma sensibilidade aumentada ao carboidrato. Então, você tem que começar com uma dieta com diminuição de carboidrato, com entrar num equilíbrio dessa dieta. E aí, carboidrato. Uma outra condição também que tem, não é tanto quanto carboidrato. Carboidrato é praticamente 100%, mas tem algumas outras mulheres que, além de carboidrato, pode ter algum distúrbio quanto ao glúten, ou quanto as duas juntas ou elas separadas, né? Então, tem intolerância ao glúten e o carboidrato, ou então a lactose. Você tem intolerância à lactose, fazer com que você tenha o desencadeamento dos sintomas. Porque o desencadeamento dos sintomas é porque é uma coisa que eu não falei antes, mas o lipedema é uma doença crônica e inflamatória, que nem a dor, quando a dor aparece nos membros inferiores, é por causa de inflamação. Você tem, eu falei que a gordura era diferente, e isso a gente vê no ultrassom também, além de fazer as medidas que eu falei na resposta anterior, o aspecto da gordura ele é diferente, ele forma nódulos. E isso daí você vê no ultrassom, e quando casos que vão para a cirurgia, você vê que o nódulo ele é diferente de quando o cirurgião plástico faz uma lipoaspiração de abdômen, ou mesmo de membros inferiores, e quando faz a lipoaspiração do lipedema, porque ele sai como se fossem uns carocinhos de gordura, duros. E esse endurecido aí é por causa da inflamação. E quando dá essa inflamação, é a hora que tem a dor. Então, e isso é uma das coisas que só com a alimentação, às vezes, você tira esse sintoma. E você vai melhorar isso daí, tirar o sintoma e melhorar, melhorando a alimentação e fazendo atividade física. É por isso que eu falei que não existe tratamento de lipedema sem você fazer uma alimentação correta, sem fazer atividade física. O resto, tudo, você vai vendo, você vai pesquisando, você vai melhorando, nem tem alteração hormonal, você arruma, você tem problema vascular de alguma veia, alguma coisa, você arruma, mas se não tiver atividade física, e se não tiver um controle alimentar, você não trata. Ou então é aquele caso que você faz tudo, a paciente fica ótima. Aí relaxa na atividade física e relaxa na alimentação, pronto, volta tudo, sintoma, volta. É bem assim. Então, esse daí é o conjunto. E, às vezes, você vai precisar de outros profissionais, que nem dermatologia, que eu não falei, mas dermatologista é um profissional que é muito requerido também, por causa de... Quando você... nós não falamos antes, mas você tem 3 fases, né? Você tem os 5 estágios, que é aquilo que eu falou lá no começo, e você tem 3 fases. A fase 1, que eu comecei a falar, você praticamente não tem alteração da pele, você não tem nódulo, você não tem nada. Na fase 2, você já começa a ter alteração de pele, a pele fica mais rugosa, fica parecendo mais uma casca de laranja, você consegue perceber nódulos. Você, fazendo a palpação, você consegue perceber os nódulos subcutâneos. A fase 3 é aquela fase que você já tem aquele aumento grande de pele, de gordura, e nessa fase aí, às vezes, você vai precisar também de um ortopedista, porque você, com esse acúmulo, uma das coisas que acontece muito, que nem acúmulo de gordura na face, do lado de dentro do joelho,
você começa a ter aquele joelho que bate e vai abrindo a perna. Então, você vai tendo um desgaste ósseo, você perde. E uma outra condição também que normalmente as mulheres têm é a hipermobilidade dessas articulações. Então, para você ter uma luxação, alguma coisa, é bem fácil. Por isso que vai entrar o ortopedista. Pode entrar também o ortopedista no tratamento desse lipedema. Então, só nesse pouquinho de tempo aqui, quantas especialidades que a gente tem. É verdade. E ainda pode ter outras que podem ser necessárias para o acompanhamento dessas pacientes, principalmente. Doutor, depois de tudo isso aí que o senhor falou, o que o senhor diria para os profissionais de saúde que ainda não reconhecem o lipedema como uma doença real e debilitante? Então, esse daí, eu lembro de uns anos atrás, antes da gente começar a falar mais do lipedema, nem no meu caso, que sou cirurgião vascular, quando a gente encontrava cirurgiões vasculares, ou quando você ia em congresso, uma das coisas que era muito falada era o problema de dor na perna. E tinha aqueles pacientes com dor na perna que ninguém conseguia resolver a dor na perna. Hoje em dia, a gente sabe que pelo menos uma grande parte daqueles pacientes lá de trás já eram pacientes com lipedema, muito provavelmente. Só que a gente não fazia o diagnóstico. Então, o que a gente pode falar? Tem que estudar. Estudar e ver que a coisa está evoluindo e você tem mais meios de fazer o diagnóstico, mas precisa, no mínimo, pensar no diagnóstico para você poder começar a fazer o diagnóstico. Né? E se você não tem conhecimento disso daí, você nunca vai falar que o paciente tem lipedema, porque você não sabe nem que a doença existe. Né? Então, em se falando nisso aí, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as mulheres que sofrem em silêncio com dor, inchaço e frustração por não encontrarem uma resposta? Não, sim, isso vamos voltar no mesmo assunto de antes. Sim. A primeira coisa que tem é a aceitação. Aceitação. Então, tem que procurar um profissional, um médico, pode ser o cirurgião vascular, pode ser o dermatologista, pode ser o ginecologista de confiança, pode ser o endocrinologista. Qualquer um dessas especialidades hoje em dia tem capacidade de fazer o diagnóstico. E aí, tendo o diagnóstico, é você tomar as medidas para você ter uma melhora. Um caso que ficou muito assim famoso até foi da filha da Luísa Brunet, que ela estava lá no Big Brother, e aí tinha aquela perna grossa, e quando ela saiu, eu vi recentemente uma entrevista dela, e ela mesma mostrou a foto de antes e de agora, e sem cirurgia, só o tratamento clínico dela, e ela fala que mudou a vida dela. Então, não precisa esconder, não precisa fazer nada. Isso daí, a gente tem meios de melhorar a vida das pessoas. E cirurgia é o último caso. Normalmente, nos estágios 1 e 2, você não vai precisar de cirurgia. No estágio 3, dificilmente consegue ficar assim, num nível muito bom, sem cirurgia. Mas até no estágio 3, para você tirar a dor, para você melhorar o aspecto da pele, para você melhorar a confiança, você consegue sem cirurgia também. Cirurgia é a última coisa que a gente vai pensar em fazer. E, inclusive, isso tem bom, foi até bom tocar nesse assunto, porque tem algumas pacientes, hoje já não é tanto, mas até um tempo atrás, a paciente procurava o cirurgião plástico por causa da gordura, e acabava fazendo uma lipo lá, melhorava, mas você melhora, mas não resolve. Resolve o problema. Então, voltava a ter dor, voltava a... Então, hoje em dia, mesmo, até os cirurgiões plásticos, normalmente, a maioria dos cirurgiões plásticos que tem conhecimento de como é que é a evolução da doença, eles não indicam a cirurgia sem antes você fazer
um acompanhamento clínico. Ou depois você pode até fazer a cirurgia, mas pelo menos começar esse acompanhamento clínico, porque é uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira. Não adianta, você não... É igual tomar remédio para pressão. Quem toma remédio para pressão sabe que vai tomar remédio a vida inteira. Eu uso óculos desde os 13 anos de idade, eu sei que eu vou ter que usar óculos. Então, o lipedema é uma situação dessa, é uma doença. É uma doença em que você tem controle, mas você não vai conseguir ficar sem a doença. Entendi. Doutor, pelo que o senhor falou, durante esse tempo todo que nós estamos batendo papo aqui, nós vimos que existe realmente uma relação direta entre o lipedema e os hábitos alimentares. A dieta convencional, ela ajuda ou não são eficazes nesse caso? Então, o que muito se fala da dieta no lipedema, se você conseguir fazer uma dieta que seria a dieta mediterrânea, que é aquela que você só come coisas saudáveis, assim, Sim. isso daí você já vai conseguir dar um grande passo à frente. As nutricionistas, em geral, quando você vai começar o acompanhamento, elas chamam de fases, né? A primeira fase é você adaptar, que você já tem de alimentação hoje, passar essa alimentação hoje para uma alimentação saudável. Aí depois, uma segunda fase, você vai pegar, você já conseguiu ficar nessa alimentação saudável, então você tem aquela dieta, ou a dieta low carb, ou a dieta cetogênica, e aí é um segundo passo, para você dar uma enxugada maior, para depois voltar no que seria a dieta mediterrânea. Então, esses são basicamente os tipos de dieta. O problema disso tudo é que você pega, às vezes, profissionais que são mal intencionados ou pacientes que não querem fazer as coisas do jeito que precisa ser feito e você já pula lá para frente. Então, você começa lá com uma dieta low carb, uma dieta cetogênica e, assim, de cara, você vai ter uma melhora, mas você não consegue levar aquilo por muito tempo. Muito tempo, não foi uma coisa planejada, não foi... Então, você, no final, o resultado não vai ser bom. Então, o ideal é você fazer esse acompanhamento, e o acompanhamento você vai mudando a dieta com o tempo. Não existe uma dieta assim, falar, não, faz isso que você nunca mais vai ter problema. Isso não existe. Não existe mesmo. Então, você tem que fazer o acompanhamento certinho. Legal. Doutor Márcio, cá entre nós, nos últimos anos, houve avanços significativos na compreensão e no tratamento do lipedema? O que a medicina tem aprendido com os casos mais recentes? O que houve avanço, houve, isso não tem dúvida, tanto que agora é considerado uma doença. E, na minha opinião, o avanço mais significativo que houve durante esse tempo todo é a compreensão de que é uma doença que ela precisa ser tratada multiprofissional. Não existe um profissional que vai resolver o seu problema. A interação entre esses profissionais é que vai dar o resultado, principalmente o resultado que você espera, que é tirar a dor, melhorar o aspecto, parar de ter, né, essas crises de inflamação, parar de ter o aparecimento de manchas roxas, né, os hematomas, melhorar o contorno corporal. Isso tudo é um conjunto de especialidades que vai fazer. Na minha opinião, esse foi o maior avanço que teve. Aí você tem avanços pontuais, que nem na cirurgia vascular, você tem técnicas minimamente invasivas para resolver o problema de varizes ou de vasinhos. Na área da endocrinologia, você tem aquela, que nem a bioimpedância que hoje você faz no consultório para você ver a distribuição corporal. Na área de dermatologia tem vários tratamentos com lasers, ultrassom, radiofrequência, que você também melhora isso daí. Mas o que eu acredito que realmente faz a diferença é a junção de tudo isso. Não existe
uma coisa que funcione para todo mundo. Tem gente que vai precisar mais do vascular, tem gente que vai precisar mais do endócrino, tem gente que vai precisar mais do dermatologista, tem gente que provavelmente só com atividade física e alimentação já resolve, sem precisar desse acompanhamento médico de longo prazo. Então, mas o mais interessante é a interação entre todos esses. Legal. Doutor Márcio, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? É sempre uma honra recebê-lo aqui e sempre com essa clarividência que o senhor tem aí, estudiosa, e pode esclarecer tudo para a gente, os temas que nós sempre levamos ao seu conhecimento, para que a gente possa se tornar um pouquinho mais expert no assunto, né? Eu vou colocar os seus contatos aqui, inclusive da sua clínica. Eu gostaria, inclusive, que o senhor falasse um pouco da sua clínica, que inaugurou agora recentemente, já está com uma roupagem nova, e também gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora aqui no YouTube e também na TV Canal 4 de Marília. Adelson, eu aqui mais uma vez agradeço aqui o convite para poder participar. Eu acho que esse é um tema relevante, realmente. É um tema que está, assim, provocando, assim, muitas perguntas, né? Então, as pessoas não têm, assim, a resposta para tudo, e nós também ainda não temos a resposta para tudo. Nós sabemos até hoje, até onde está o conhecimento, o que é que a gente pode fazer. E, já que você falou, aqui na clínica agora, aqui trabalho eu como vascular, está trabalhando também a Cauana, que é fisioterapeuta, e aí a gente está integrando esse tratamento para o lipedema. Independente do lipedema, nós temos aqui também otorrino, tem gastro, tem endócrino pediatra, tem uma fonoaudióloga. Foi uma clínica que está ficando bem legal aqui. Nós mudamos para cá no final de 2024 e estamos estruturando ainda não está funcionando tudo a pleno vapor, mas com o tempo a gente espera chegar lá. E você está convidado, quando passar aqui em Rondonópolis, fazer uma visita, igual o Fernando fez. Igual o Fernando, verdade. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Bacana. E você, o dia que você vier para o Mato Grosso, pode vir aqui conhecer a Clínica Preservar. Mas enquanto eu não vou até aí, eu vou entrevistar os profissionais da sua clínica, caso o senhor permita, né? Então, vou falar com cada um deles aí para ajudar a esclarecer mais a nossa população que precisa de informações como essa que o senhor acabou de nos dar. Não, tem toda a liberdade para fazer isso. Eu acho que todos eles vão querer fazer também, porque é um meio da gente levar conhecimento, que é uma coisa assim, você tem que popularizar as coisas. Você não pode querer segurar as coisas só para você, você tem que dar ferramentas para as pessoas poderem pensar. E quando elas começam a pensar, é que elas vão ver o que é que pode acontecer na vida delas. E a entrevista ou bate-papo igual esse que cá entre nós, eu acho que é algo que vai melhorar isso daí. Nós vamos dar um passo à frente em tudo isso. Então tá bom. Muito obrigado, doutor. Bom, eu conversei hoje... Já que você colocou meus contatos aí, imagina. Estou à disposição aqui, se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, pode ser pelo telefone, pelo e-mail, qualquer um, eu estou à disposição. O doutor é totalmente acessível, acreditem. Não é mesmo? Eu conversei com o médico cirurgião vascular, doutor Márcio Bertocco. A semana que vem tem mais um entrevistado, é claro, aqui no Cá Entre Nós, e sempre com a sua colaboração. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações. Aproveite que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, com a entrevista do Dr. Márcio. E se você gostou, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp.
A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.